recolho várias partículas de momentos que me fazem feliz e eu procuro a essência deles, assim. Isso me motiva, isso faz com que eu cresça emocionalmente, que eu cresça como mãe, como mulher, como profissional também, né? Ele reflete diretamente, o meu trabalho ele reflete diretamente em várias áreas da minha vida, assim como eu absorvo várias áreas da minha vida para refletir e materializar no meu trabalho. Em muitos detalhezinhos você consegue encontrar pedacinhos de essência. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Tardelli, seja muito bem-vindo ao Lady Talks. Hoje quem vai fazer as perguntas aqui para minha esposa, para a Linda, sou eu, né? Sejam muito bem-vindos ao Lady Talks. Seja bem-vinda, meu amor. Boa! Já foi, já, Começou né? bem. Vamos lá, pode fazer a primeira pergunta. Linda Vanessa, meu amor, o que é design para você? Uau! Eu gosto de fazer essa pergunta, mas responder ela é bem complexo. Design, para mim, eu sempre falo que é um olhar sobre a vida, né? Design está em tudo. Design é tudo. Design está no que a gente faz, está nos movimentos, está nos produtos, nos objetos, na arquitetura da cidade, nos ônibus, nos carros, enfim, está em tudo. A gente é que não percebe, né? Por definição, design é forma e função, mas eu acho que ele é muito mais do que isso. Design é emoção. Design é aquela peça que a gente desenha e alguém se identifica e se emociona quando pega, quando senta, quando usa. E ele está em tudo. Ele é feito das minhas emoções, né? Pelo menos no meu trabalho, ele é feito, ele é materializado de acordo com aquilo que eu vivi, de acordo com aquilo que eu sei sobre a vida, né? Do que eu carrego nas minhas memórias, das viagens que a gente faz. Outro dia a gente estava conversando e eu falei para você, a minha família me faz feliz, eu sou muito feliz dentro da minha casa, né? E o importante é que o entorno está me fazendo muito feliz, aquilo tudo ele está conversando comigo, né? As cadeiras que a gente tem, a mesa, os pratos, os objetos, tudo faz sentido para a gente, porque o design é isso, né? Ele está em todos os momentos da sua vida. Então eu me utilizo disso, desses momentos felizes que eu tenho. Eu entendo que aquilo ali faz sentido para mim e eu transformo essas emoções nas peças que eu faço. Então, design para mim é emoção. Ah, que linda. Eu tenho várias perguntinhas aqui para você hoje. Outra coisa que eu queria saber, né? Eu sempre soube que você teve um olhar muito apurado, né, para estética e detalhes. E quando você olha para trás, assim, qual foi o primeiro projeto ou peça, né, que fez você se sentir, é isso, estou no caminho certo aqui? Sem dúvida nenhuma, a cadeira Lady. A cadeira Lady, que eu já falei várias vezes sobre ela, mas ela tem um motivo especial de ser. Muito mais do que ela ter sido inspirada na mulher e ela ser feminina e ela ser uma super cadeira, né? Hoje a gente tem produção própria dela, então em termos de tecnologia, tudo que tem de melhor a gente aplicou nessa cadeira. As almofadas são feitas de espuma injetada, ela é feita de aço carbono, pintura e microtextura, ela tem banho de latão, então tudo que tem de melhor a gente colocou aqui. Mas muito mais do que o que ela é o que ela representa para mim, porque quando eu fiz a Lady lá em 2017, por ela ter essa forma um pouco mais conceitual, às vezes até um pouco mais caricata, muitas empresas até torceram o nariz para ela, né? E até por essa questão dela, ela é um objeto que tem, né, vários detalhes ali que transformam ela nessa peça um pouco mais conceitual. E hoje ela é a peça que me fez ser conhecida no meio do design, que me fez ser conhecida em outros meios, porque ela agrada vários tipos de público. E eu sempre falo que o bom design, né, ele encontra o seu lugar. E eu acredito que o fato de eu ter acreditado naquilo que eu estava fazendo, por mais que muitas pessoas não gostassem, e continuar fazendo aquilo com muita honestidade, ela encontrou o seu lugar. Então, muito mais do que uma peça que foi feita com né, que tem um conceito muito forte e tudo mais, que agrada mulheres e tal, ela, para mim, representa isso, assim, a certeza daquilo que eu estou fazendo. E é a minha preferida, ela. Outra coisa, nosso lar reflete muito da sua essência e do seu trabalho, né? E
O que era indispensável para você, assim, quando você pensou no espaço da onde a gente mora hoje? Aprendi muito contigo. É. Eu estava contando que eu comecei a fazer design de interiores, né? Quando a gente casou muito jovem, né? A gente casou com 22 anos. E a gente morou em muitos lugares, né? Pela sua profissão e tal. Nós moramos em muitos países e cada país mais longínquo que o outro. A gente morou na Rússia, no Catar. Em cada lugar eu montei uma casa pra gente. A gente já tinha filhos e tal. Então, dentro das dificuldades da região, né, do clima, da língua e de tudo aquilo que eu poderia encontrar pela frente, eu tinha que me virar e montar algo que fosse bom, que fosse acolhedor pra gente. Isso me despertou de uma maneira para o design, que eu falei, olha, eu sei fazer isso, eu sei criar uma casa aconchegante, com toda a dificuldade, imagina com toda a facilidade que o Brasil tem de materialidade, de um clima melhor, né, de acesso às coisas. E aí que eu fui para esse lado. E eu acho que a nossa casa reflete a harmonia que a gente tanto busca, assim. Nós somos um casal que se dá bem. É verdade. A gente se dá muito bem e eu acho que eu refleti isso no projeto, né? A gente estava buscando algo muito sóbrio. Nossa casa é uma casa que é toda nos tons de bege, com muita madeira, porque tem muito do meu trabalho lá. E tem muito do trabalho de muitas pessoas que eu admiro. E aí eu falei, eu não quero branco, porque eu quero algo acolhedor. Então, ela vem com essa essência de ser algo muito aconchegante, muito acolhedor. O branco já foi lá em Muito 2008 sóbrio. já, né? Já usamos muito Já branco. passou. E que fosse muito sóbrio, muito tranquilo. A gente é muito tranquila. A minha casa é muito silenciosa, assim. Não é uma casa barulhenta. Até os bichinhos que a gente tem muito... A gente tem 3 cachorros hoje, um gato. São animais, assim, bem tranquilos. Então, eu acho que isso reflete muito aquilo que a gente estava buscando, né? Que é a tranquilidade, né? Por que não a paz, né? Que a gente busca. Nosso cantinho. É. A gente gosta muito. Outra pergunta. Você sempre fala sobre o design impacta as emoções e a experiência de quem vive em um ambiente. E como você traduz isso para nossa casa? É o que eu estava falando sobre emoção, né? Eu recolho várias partículas de momentos que me fazem feliz e eu procuro a essência deles, assim. Isso me motiva, isso faz com que eu cresça emocionalmente, que eu cresça como mãe, como mulher, como profissional também. Né? Ele reflete diretamente. O meu trabalho ele reflete diretamente em várias áreas da minha vida, assim como eu absorvo várias áreas da minha vida para refletir e materializar no meu trabalho. E muitos detalhezinhos você consegue encontrar, pedacinhos de essência. Outra coisa, sua marca cresceu muito nos últimos anos. E como foi esse processo de expansão? O que mais te surpreendeu assim nessa jornada sua? Aceitação, eu acho. Porque quando eu desenho algo, é claro que a gente quer acertar todas as vezes, né? Mas a gente está lidando com pessoas e beleza é algo muito efêmero, né? Cada pessoa tem uma visão de beleza que não é a mesma que a minha. Então, quando eu vejo a minha marca crescendo, eu estando em outros pontos estratégicos, aumentando a quantidade de cidades, né? A gente hoje tem uma fábrica própria, que é um processo bem trabalhoso, assim, bem manual e também muito difícil para empreender no Brasil, né? Então, é um crescimento... Eu tenho uma amiga que fala sempre, você quer crescer, então você tem que saber, você tem que aprender a lidar com a dor, porque dói. Cada vez que você pensa em crescer um pouquinho mais, você abdica de algumas coisas, né? Enfim, você lida com questões burocráticas, questões, enfim, da realidade do nosso país. Mas eu acho que a questão da aceitação me surpreendeu bastante, né? Eu ver as pessoas olharem para o produto com os mesmos olhos que o meu, e às vezes olharem até com um olhar mais apaixonado, assim, faz com que eu saiba que eu estou no caminho certo. Que linda. Essa pergunta eu gosto, porque quando eu respondo ela, sobre sonhar, né? Eu sou um cara que gosto de sonho muito, sonho Diego alto. Sonha muito, sonho eu que alto, tenho que, E agora eu te pergunto, o que ainda falta realizar na sua trajetória? Tem algum grande sonho ou projeto que ainda falta tirar do papel? Eu tenho muitos sonhos, eu sou uma menina muito sonhadora, né? Eu sempre falo que aquela menina
de Caixinhos Dourados que eu fui, ela deve ter muito orgulho, porque eu realizei muitos dele, alguns assim que eu nem imaginava que eu seria capaz, porque a gente, né, eu sou uma menina que eu vim de uma família muito humilde, então eu não tive muito acesso a muitas coisas, e aí quando você se imagina tão pequeno, né, num país de uma realidade tão dura, e aí você começa a conquistar algumas coisas através do seu trabalho, é muito gratificante. Mas eu sonho, mas hoje eu já não fico mais colocando metas, assim, sabe? Nossa, eu quero tal coisa, porque Deus tem me surpreendido de tal maneira que Ele tem me dado coisas que eu jamais imaginei viver. Então, o meu caminho profissional, assim como o meu caminho familiar, eu já entreguei para Ele, já disse que eu queria que Ele tomasse conta, então tudo aquilo que Ele tiver para mim, eu quero. Não quero colocar números e metas e, eu quero isso ou aquilo. Fazer eu chorar aqui daqui. E agora, né, muita gente sabe que a gente morou, né, em vários países por conta do meu trabalho, né, e enfim, tem alguma cidade ou país que te inspirou, né, algum ponto de vista de design, de arquitetura? Tudo faz parte de um conjunto, assim, né? Como eu sou resultado dessa vivência nossa. Eu sou privilegiada de poder ter tido essa experiência com você, da gente ter vivido em tantos países tão exóticos, característicos, especiais, né? Falar um. Assim, apesar de eu não ter gostado muito, a Rússia me influenciou profundamente. A beleza arquitetônica de Moscou é algo impressionante. E é algo colorido, é um país também, ao mesmo tempo, muito frio, né? Então, eles contrastam aquela frieza com as cores e a arquitetura tão robusta. Achei que você ia falar China. Talvez por uma questão tecnológica, mas eu acho que uma questão de beleza, a Rússia, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. E se você pudesse dar um conselho, né, para a Linda no começo da carreira, qual que seria? Ui, esse a gente pode até chorar junto. Caramba, eu acho que tudo que eu tinha para falar para ela, eu aprendi no caminho. Né? Eu vim de uma realidade onde eu não sou de uma família que faz parte do meio da arquitetura e do design. Eu sou esposa de um atleta profissional, né, de um jogador de futebol, que queria fazer design e criou uma cadeira de laço. Então, quando aquela menina começou assustada, né, e achando que ia dar tudo errado, e recebendo muitos nãos, eu queria dizer para ela que ela fez certo só, porque eu sempre fui uma pessoa muito resiliente, né? Eu sempre tive um entendimento muito importante, que é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas. Dentro do mercado de arquitetura e design, a gente tem uma questão de rivalidade, talvez até. Então, uma coisa que eu sempre falo é que tudo aquilo que for para ser meu, vai ser. Não adianta a gente querer brigar por, né? As pessoas às vezes brigam por conta de cliente, por conta de visibilidade. O que for para ser meu, vai ser. Então, essa certeza eu sempre tive. Quando eu recebia algum não quero produzir tal peça, eu apresentar meu trabalho e tal, e a pessoa falava, não é isso que a gente está buscando. Eu falava, não tem problema. Em algum momento eu vou encontrar o que eu estou buscando. E eu encontrei. Então, aquela menina assustada que começou sabendo que não ia ter espaço para ela, e hoje ela conquistou um espaço que, com toda a modéstia, é um espaço onde hoje eu tenho uma fábrica própria, né? Eu estou presente em todas as capitais do país, nas principais lojas do mercado, e ganhando prêmios importantes, né? Fazendo um trabalho, dando condição e visibilidade para pessoas. Então, eu acho que isso realmente me motiva e faz com que eu tenha certeza de que ela fez a escolha certa. Então, talvez se eu pudesse dizer a ela, só siga, só vai. É isso mesmo. E você acredita que a disciplina e o foco que o esporte, né, exige tem alguma semelhança com o processo criativo e a dedicação que você tem também no design? Olha, eu nunca fui uma boa atleta, né? Eu nunca tive muito cuidado assim com esportes e tal. Eu acho que são momentos diferentes, assim. Eu acho que o atleta tem um trabalho muito mais árduo, porque ele lida com o próprio corpo, com as limitações do próprio corpo, com as dificuldades que vão impor a ele, as climáticas também.
Então, eu acho que, vendo de dentro desse, né, desse relacionamento, onde a gente consegue enxergar os dois lados, eu acho que o atleta ele precisa de muito mais dedicação, muito mais esforço. E ainda a colheita dele nem é incerta, né? Então, quando eu vejo você assim, né? Tipo, as pessoas não têm ideia do esforço que é você acordar com chuva, com sol e tá treinando lá embaixo, gripado. Quantas vezes treinou na chuva e depois aparecia gripado e tinha que estar bem? Final. Eu sempre falo, poxa, cobrar um pênalti numa final de um campeonato com 60 mil pessoas te olhando, gritando, te xingando, não é fácil. Então, é só para quem tem realmente uma maturidade, né, emocional muito grande, um controle. E a gente trabalha eu acho que a gente trabalha num outro momento, assim, a gente precisa de uma dedicação, mas a dedicação do designer, ela é muito mais, eu acho que muito mais na mente, assim, né, de você estar sempre conhecendo tudo. Eu sou extremamente curiosa, então para mim nunca foi uma dificuldade eu estudar, buscar, saber, conhecer. A minha curiosidade sempre me acompanhou, assim, então eu acho que tem dificuldades, mas não nesse sentido, assim, eu acho que o atleta tem muito mais dificuldade que a gente. Legal. Era isso, gente. Então é isso. Você foi um ótimo entrevistador. Gostaram? Gostou, amor? Eu gostei. Então tá, vou me preparar melhor para a segunda temporada, então. Então tá bom. Então esse foi o programa para a gente encerrar essa temporada, por isso a gente propôs algo diferente, trazer o meu marido aqui de uma área completamente diferente da minha. Perdido aqui, gente, pelo amor de Deus. Não me chame mais, viu? Quem tá por trás disso. Extremamente tímido. Mas é isso, estou muito feliz. Muito obrigada por essa temporada. Eu sou teu fã, por isso que eu vim. Eu sou apaixonado pelas suas peças. Te amo. Te amo. E é isso. Obrigada, gente. Tchau.